Bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar. Hoje a gente vai falar de mais uma vez desse assunto que eu gosto tanto, que é empreendedorismo, mas um pouquinho diferente. Empreendedorismo sem romantismo, né? A vida como ela é. E hoje eu trouxe o Renan Tavares para falar sobre esse assunto. Vai ser um bate-papo bem legal e eu conto com a tua audiência. O Renan é especialista em direito empresarial e um parceiro de longa data no universo do empreendedorismo. Renan, seja muito bem-vindo, se apresente, é um prazer te ter aqui comigo hoje. Obrigado, Vanessa. Agradecer o convite, primeiramente. Como tu já colocou, sou advogado, empresário, atuo na área de direito empresarial e tributário, né? Tenho já algumas empresas, tive outras, então participei muito da questão do empreendedorismo, participo até hoje da AGE, em Porto Alegre, né? Associação dos Jovens Empresários, e vejo muito no meu dia a dia essa questão, exatamente o que tu falou do nosso assunto hoje. Sim. Que as pessoas romantizam muito o empreendedorismo, mas na real, vamos dizer assim, na vida, não é nada romântico que o que o empreendedor passa, né? Sim. Mas vamos tentar desmistificar isso hoje. É justamente isso que eu vou te perguntar, assim, logo de cara. Quais são os maiores mitos para a gente empreender no Brasil hoje, na tua visão? Eu acho que o primeiro deles, que a gente mais vê assim no dia a dia, é a questão de basta ter uma boa ideia. Não basta ter uma boa ideia, né? O empreendedorismo, ele não é assim, não, tenho uma ideia, eu vi que o fulano fez e deu certo, vou aprimorar. Começa por aí, não basta ser bom, né? É muito mais uma habilidade, uma ideia, tu ter uma empresa hoje, né? Então tem que passar por conhecimento, tem todo um estudo que eu acho que no Brasil, principalmente a rede social, ela é ruim nesse sentido, né? O que a gente vê na rede social hoje não é a realidade, né? Sim, com certeza. Empreender é lindo, tu vê, nossa, olha lá, ele tá ganhando muito dinheiro, e na realidade o negócio não é bem assim, né? Os números falam isso, né? Hoje no Brasil, 20% das empresas não duram um ano, em média, dependendo do ramo, coisa, mas vamos botar em média 20%. 60% chegam nos 3 anos. 30 passam de 5. Então, se fosse fácil, né, não teria tanto CLT, a gente brinca, né? Sim. Todo mundo ia empreender. Renan, falando ainda mais de realidade agora, no Brasil temos um termo que impacta todos os negócios, que eu particularmente não conhecia, que é Risco Brasil. Para quem nunca ouviu falar, assim como eu, explica para nós o que é isso. Então, o que eu gosto de chamar, não gosto, mas é uma realidade de Risco Brasil, é que no nosso país hoje ainda, não só para o empreendedor, mas qualquer negócio, até quem já tem a sua empresa, passa por 3 principais problemas que eu vejo. O primeiro é a nossa burocracia, né? Hoje, até a gente pode dizer que ela está muito melhor ou até menos pior, né? Hoje tu consegue abrir um CNPJ em 2 dias. Isso não quer dizer que tu tem uma empresa, tu tem um CNPJ. Depois disso, tem toda a questão de alvarás, licença, dependendo do teu negócio, até o teu ramo. Sim. O ramo da saúde é extremamente burocrático. Tu tem que atender inúmeras legislações normativas, Anvisa. Eu já tenho ainda na família restaurantes. É muito complicado essa questão burocrática para te abrir. Aí se tu vai para atividades que entram em alto risco, não é qualquer lugar que tu consegue ter. Aquela coisa assim do ponto. Às vezes o ponto não atende o teu negócio. Tu alugou um imóvel e quando vai abrir, passa numa prefeitura, diz não, ali tu não pode ter o teu negócio. E daqui a pouco tu tá amarrado com um contrato. Então o primeiro ponto dessa questão do Risco Brasil que a gente fala é essa questão burocrática do nosso país ainda, que às vezes ela chega a ser burra. Tem burocracias que eu acho que são necessárias, né? Principalmente, como eu falei, área de saúde, eu acho que tem cuidados que devem ser tomados, mas tem outras que acabam dificultando a abertura da empresa, que faz com que a pessoa desista, né? A gente vê muita gente assim que vai analisar, tive uma ideia, gostaria de abrir um negócio assim, assado, começa a verificar os requisitos e fala assim, não, vou desistir, não vou abrir. E o segundo ponto do Risco Brasil, que também é ignorado
na abertura e sente o reflexo já no decorrer da atividade, são as questões da legislação trabalhista. Né? A legislação trabalhista hoje no nosso país, ela ainda é necessária, mas ela está ultrapassada, minha opinião. Né? Deixar bem claro. Por que isso? Ela ainda temos a questão de trabalho escravo no Brasil. Né? Então a gente vê isso aí, é noticiado direto. Então não tem como abolir a justiça do trabalho, mas ela deveria ser menos protecionista. Né? Do sentido do papel do empresário ser sempre o vilão. A gente não pode esquecer que muitos empresários não têm segundo grau completo. E o empregado é formado, é um administrador. E perante a justiça do trabalho, o empregado sempre vai ser o hipossuficiente. Enquanto que o empresário não sabe ler. Né? Então, às vezes, a gente passa por questões assim, nossa, mas tu não leu o contrato, tu não estava de acordo com aquilo que que foi te exposto da tua vaga. Ah, mas não interessa, né? Fora que é um mercado. Né? A gente sabe, eu como advogado, é um mercado o direito trabalhista. Então, acho que é necessário, mas deveria ser ajustado. Né? A nossa lei, ela leva com base, assim, a questão, realmente, que eu não falei, a escravatura, trabalho de exploração. Então, tem pontos que poderiam ser um pouco mais contratuais, assim. Vanessa, a minha vaga é essa, vou te pagar assim, vai ser assado. Se eu não te pagar essa aqui é a multa, o teu horário é esse. Topa? Topo. Assina os dois cientes, todo mundo com formação. Não teria por que isso levar para uma justiça do trabalho, para aí o entendimento de um juiz, né? Que eu brinco, né? No judiciário tem 4 verdades. A minha verdade, a verdade da outra parte, a verdade do juiz e a verdade. Vai prevalecer a melhor contada. Né? Então, essa questão das legislações trabalhistas eu acho ainda um pouco ultrapassada para um ritmo que a gente precisava ter. O Brasil tem um potencial de crescimento, e isso é claro mundialmente, e a gente viu isso pandemia. Sim. A pandemia foi horrível, todo mundo sofreu, vidas, negócios, mas a retomada não foi tão ruim. Né? A gente vê ainda reflexos e tudo. O potencial do nosso país é muito grande. Mas eu entendo que ainda a legislação acaba atrasando um pouco isso, e o próprio empresário, o empreendedor, que a gente está falando, né? Por desconhecimento, e certamente a gente vai abordar isso mais adiante, a falta de um preparo para abrir uma empresa, ele não se adequa à lei trabalhista e acaba tendo algum problema. A gente sabe que tem reclamatórios trabalhistas que quebram empresas. Sim. Um único processo quebra uma empresa. Ah, mas como assim sim quebra? Né? A gente tem situações já que a gente vê no dia a dia e é noticiado de empresas que faturam 30, 40 mil por mês. Faturamento não é lucro. Sim. Né? Então a gente está falando de um faturamento de menos de 500 mil ano, e aí recebe uma reclamatória trabalhista, uma condenação de 800 mil. Não tem como pagar. Se a empresa vender tudo que tem, os empresários vender tudo que conseguiram construir, não paga aquela reclamatória. Né? Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto, que também acaba sendo descoberto no decorrer do negócio, é a questão de carga tributária. Né? A gente sempre brinca ali, principalmente na questão do setor que a gente tem de tributário no escritório, que é o teu sócio que sempre ganha. É o melhor, é o que mais ganha e o que sempre ganha. O percentual de imposto não tem saída. Né? Tu vai ter que pagar. Ah, pois é, mas tem gente que não paga. Muita gente não paga, mas a conta uma hora vem. Né? Então, ele é um percentual alto frente a certos negócios. Né? Se a gente considerar que tem negócios que não dão de lucro 10%, 8% e paga de imposto 12%, 15%, né? Então ele é muito alto. Ele é o sócio que sempre ganha, que geralmente mais ganha do negócio. Né? Então é uma preparação, estudo, tudo isso a gente vê que acaba... o empreendedor busca isso quando já é tarde demais. Né? Ele não se prepara para ter uma empresa no Brasil. A verdade é essa. Ainda em preparo, assim, Renan, como que, por exemplo, a enchente, né? Aqui em Porto Alegre a gente sofreu muito com isso, o Rio Grande do Sul todo sofreu muito com isso. Como que, na tua visão, o empresário ele pode se preparar para esse tipo de acontecimento? Sinceramente, não tem preparação. Não. O que acontece? Eventos assim é muito difícil, né? O que o empresário, e também acaba
pelos 3 pontos que a gente conversou, acaba dificultando, é ter um caixa, digamos, ou tentar pelo menos. Olha, se botar no papel, deve ser 2% das empresas que conseguem ter isso. Uma reserva de pelo menos 6 meses da tua operação enxuta. Ou ter um acompanhamento prévio, aí puxando um pouco a brasa pro meu assado, né? Um acompanhamento de um advogado. Contador, hoje ninguém consegue ter uma empresa sem contador. Hoje é impossível tu abrir uma empresa e não ter uma contabilidade, né? Já a questão de um jurídico, de uma assessoria jurídica, ela a maioria das pessoas trata como despesa ou dispensável, né? É uma despesa ou não, é dispensável, não tem problema, né? Só que a ideia desse preparo é tu não ter o problema, ou quando este problema acontecer, tu pelo menos tá preparada para aquilo. Sim. Ou ter um apoio para tomar uma atitude rápida. Uma questão que a gente viu, assim, a enchente ela foi muito rápida e pontual, digamos assim. Ela parou certos bairros, vamos dizer assim. Parte da cidade, vamos pegar aqui Porto Alegre, a Zona Sul, parecia que nada tinha acontecido, né? Mas vamos pegar a pandemia. Quem achou que a pandemia ia durar uma semana, um mês, e não teve uma visão de longo prazo, não, e se durar um ano, e se durar 3 meses, quebrou. Porque o crédito não é fácil no Brasil. É um problema hoje para o empresário, é a questão de acesso ao crédito, né? Infelizmente, consegue crédito quem não precisa. O empresário que efetivamente precisa do crédito não tem acesso, né? Mas tu precisa... Queria agora, vamos pegar, voltando à enchente. Saiu N jornal, rádio, todo mundo, não, auxílio, empréstimo, Pronamp, sem juros, pague o que tirar. Tu ia no banco, tua empresa ficou embaixo d'água 45 dias. Todo o teu estoque foi por água abaixo. Por óbvio, tu não pagou a tua conta da NET, que seja. Tu tem um SPC. E aí tu vai no Banrisul, diz, tu tem uma restrição de R$200. E não te dá um empréstimo. Sabe? Então, isso é um problema nosso também, que contribui muito para o que eu falei lá no começo. O percentual de falecimento das empresas precocemente. A falta de tu ter um capital de giro em banco ou instituição financeira, qualquer que seja, isso dificulta uma operação. Porque uma coisa é tu ter a tua reserva financeira própria para uma emergência. Outra coisa é tu pegar um dinheiro de um banco, onde tu vai pagar 2, 3, 10 mil por mês, que isso tu consegue, num planejamento, colocar dentro da tua empresa, dentro do teu custo de negócio. Então, tu tem um caixa, ou tu vai trazer um dinheiro para repor um estoque, né? O meu entendimento é que para quem foi atingido pela enchente, foi muito pior que a pandemia. A pandemia, quando liberaram o uso, tu abria a tua porta, teu estoque estava lá. A tua empresa estava intacta, né? A enchente a gente viu e atingiu principalmente o pequeno negócio. Todo o dinheiro da pessoa estava ali. A roupa, o estoque da roupa, o estoque de mercadoria do mercadinho. Então ele perdeu tudo e o dinheiro tá ali. Porque ele trabalhava com aquilo, ele vendia, que eu brinco, né? Vende o almoço para comprar janta. E ele não conseguiu vender o almoço porque ele perdeu. Não teve segmento. Hoje, assim, a gente pega ali parte do centro de Porto Alegre, é só caminhar, né? Tá completamente fechado. As empresas acabaram não conseguindo voltar. Dificuldade de acesso de crédito, né? Muita burocracia. A gente vê assim, vamos refis, imposto. Não pode aderir se tu fez um parcelamento nos últimos 2 anos. Cara, isso não é benefício, né? Desconsiderou que passou por uma enchente. Isso aí é que eu brinco, né? Parcelamento ordinário, que tu tem todo ano, né? Deveria ter sido tomado medidas mais efetivas, né? Referente a principalmente acesso de crédito. Eu acho que em geral, não só nesses períodos de catástrofe, digamos assim, mas em geral o acesso ao crédito dificulta muito o desenvolvimento do empreendedorismo, né? Muito empreendedor, e agora, se eu falar números eu vou estar mentindo, mas eu arrisco a dizer que quase metade deles são pessoas que ficaram desempregadas e buscaram abrir um negócio como alternativa, né? Então, como é que uma pessoa que daqui a pouco sacou um FGTS e viu, nossa, isso aqui é o meu
minha possibilidade de abrir um negócio. Esqueceu que nos próximos 6 meses ela não vai ter mais salário. Ela não é mais empregada. Ela não tem como pagar o aluguel, a luz, o colégio do filho, a despesa do dia a dia. Então, o não ter o acesso ao crédito, ela acaba usando o capital dela, né? E isso eu vejo como errado. Muita empresa se orgulha de dizer, eu não preciso de banco. Não sei até onde isso é bom, né? Porque todo o teu dinheiro, todo o teu capital tá no teu negócio, que não é uma coisa, ok, tudo bem, tu tem caixa para isso, mas ao mesmo tempo, o que tu poderia fazer com esse dinheiro, com certeza pagaria a tua parcela de um empréstimo, né? Bem planejado. Então, o acesso ao crédito, eu acho que seria uma questão que ajudaria nesses momentos, que não ajuda, né? A gente não tá vendo isso. E efetivamente, assim, saber o momento de parar, né? Começou uma enchente, ou começou uma crise, ou o próprio negócio, eu brinco, né? Empresa não é ONG. Tu não abre empresa para pagar salário, pagar aluguel. Então, no momento que tu vê que o negócio não tem uma luz no fim do túnel, é o momento de tu buscar uma ajuda. O empreendedor, ele nunca, pouquíssimos, tem a coragem e não tem o orgulho de dizer, errei, vou fechar e vamos pro próximo. Fica segurando. Não, porque eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou dar a volta por cima, né? A gente vê, assim, que no Brasil é vergonha dizer quebrei. Eu quebrei. Pois é, eu tive uma empresa e fechei. Eu tive outra, tive que vender porque eu não conseguia mais. Mas o empreendedor que tem empreendedorismo no sangue, ele vai reabrir com outra... Tem que fazer. É experiência. Tu já errou. Sim. A visão lá fora. Vamos pegar Estados Unidos. Estados Unidos, gente, tu trabalha até 90 anos. Lá não tem essa de, vou minha aposentadoria, não quero fazer mais nada. Tu vê gente trabalhando com 70, 90, não parando, abrindo empresa, negócio. Porque se tu quebra, tu é tido como experiente. Não, só um pouquinho. Esse cara já errou. Ele não vai errar de novo, né? Então, o quebrar é uma baita experiência. E eu falo por experiência própria. Eu já tive negócios que não deu certo. Eu não cheguei a falir, mas eu fechei porque não deu certo. E não repeti meus erros, né? Então, tinha que quebrar um pouco essa questão do, não posso de jeito nenhum. O que vão falar? A gente vê muito isso, né? O que vão pensar se eu fechar o meu negócio? Eu vou ser um falido. Gente, acontece. Acontece, e aí é o que tu falou, o empreendedor mesmo, o sem romantismo, cara, não deu certo. Vamos pro próximo. Se vender água deu errado, porque ninguém tem água na torneira para beber. Então vamos, quem sabe a gente vende outra coisa, né? Busca uma alternativa e usa a sua experiência negativa pro próximo, ou até para entrar em um negócio. Olha, eu tive aqui não consegui, não dei certo, mas eu tenho uma expertise para agregar no teu negócio, né? Então, essa visão negativa do quebrar é que eu acho que também atrapalha muito hoje o empreendedor, né? Essa minha conversa contigo aqui, com a gente, né, na verdade, tá sendo um choque de realidade, né? Porque eu entendo muito essa tua fala, essa coisa do quebrar. Eu também já tive negócios que não deu certo. E aprendi com a experiência que eu tive. Nem lembro e não fico remoendo essa coisa de tipo, meu Deus, não deu certo, e agora? Porque quando a gente quer e a gente se esforça, a gente vai lá e faz, né? E eu anotei aqui para falar contigo sobre franquia. Para aquela pessoa que tem um dinheirinho guardado, fez uma economia, quer sair de CLT. E eu queria saber da tua visão, se tu acha que franquia é um bom negócio para esse tipo de pessoa. Depende, né? Por quê? A franquia, só por ser franquia, ela não te garante nada, né? Vamos pegar um exemplo assim clássico. Tu abrir um McDonald's, tu não te demanda nenhum tipo de propaganda. Tu abriu um McDonald's. A pessoa, ela não quer um hambúrguer, ela quer o McDonald's. Então, um Subway, tu tem já pronto vamos dizer assim, o teu nome, né? Tu não precisa firmar uma marca, nem tá dentro de um negócio preciso fomentar e coisa. Ele é mundialmente conhecida. Agora a gente viu, assim, eu vou te dizer, daqui a pouco, nos últimos... pré-pandemia, isso já estava bem difundido. Muitos negócios que a pessoa cria, qualquer, tipo, o hambúrguer do Renan, vou fazer franquias. Só que o Renan nunca fez hambúrguer. O Renan não sabe nada, assim, não vai ter para te agregar no hambúrguer. Então, tu ter uma franquia dessas,
só se eu te entregar pronto todo o script. Um histórico de sucesso. E o script, né? Qual é a vantagem da franquia? Tu não vai precisar ir atrás de receita do hambúrguer, tu não vai precisar atrás de fichas de montagem, né? Vamos pegar, eu falo do hambúrguer porque eu tenho hamburgueria, né? Então eu sei o funcionamento. Tu manter um padrão, né? O hambúrguer, ele precisa de um padrão. Tu quer ir hoje, comeu, gostou, quer levar alguém, e diz assim, pede um hambúrguer 2 porque é fantástico. Quando ele pedir, cara, tá estranho, aí tu fala assim, não foi esse aqui que eu comi da última vez. Então tem que ter um padrão. Sim. Então a franquia, ela te dá, ela te come etapas de tu abrir um negócio. Provavelmente já vem um plano de negócios pronto, vem um estudo de local, não abre aqui, por A, por mais B, ou abre em tal lugar, né? As franquias mais avançadas, elas te entregam isso. Eu quero que tu abra uma clínica da Vanessa em tal lugar. Ah, mas por quê? Não, porque eu vou movimento. Vamos, assim, essa questão de movimento, de mão de rua. Quem é de Porto Alegre vai lembrar. Padre Chagas, antigamente. Nossa, era um movimento fantástico. Como é que funcionava Padre Chagas? Tu só conseguia entrar pela Rua do Posto, a última ali, que se eu não me engano é Fernando Gomes, descia a Padre Chagas. Não vamos citar nomes, mas trocaram a mão da segunda rua. Uma antes. Que ela passou a entrar. Aquela quadra da Fernando Gomes quebrou. Começou a fechar, e a Padre Chagas foi morrendo por questões de mão de rua. Então, todo esse estudo vem pronto com a franquia. Ela vai te dar um ponto, ela vai te dar, às vezes até te dá da onde tu comprar o teu insumo. Tu não precisa, tu vai comprar o insumo daqui, tu vai ter que ter isso, o teu estoque mínimo é esse, teu caixa vai ter que ter tanto, tu precisa disso, teu aluguel. Chega a dar um planejamento financeiro que é uma questão muito importante. Daquela questão que eu falei do empreendedor se preparar para abrir a empresa, né? De ter quanto que tu precisa ter, quanto é o teu caixa, quanto que tu pode gastar com aluguel até X período, quanto tu pode ter para insumo, o que tu tem que ter de funcionário, quanto tem que ser tua folha. Então, essas métricas ajudam muito se tu tem uma franquia, né? Mas aí tem que ser uma franquia que te entregue isso. Tu comprar uma franquia para dizer assim, não, tu vai abrir o cachorro do Renan. Quem é? Sabe? A pessoa não vai ir no cachorro do Renan. A pessoa vai no McDonald's. Vai no cachorro-quente do Rosário, que é um case de briga, né? Mas a gente... A questão de... a questão da franquia, esse pode ser uma solução, mas pode ser um baita problema. Um baita problema. Tu achar que tu pega alguma coisa que vai te entregar um plano de negócios, todo esse caminho, e não te entrega nada. E te cobra por isso, né? Sim. Então, tu tem que lembrar que a franquia, tu tem mais um sócio. Seja em percentual de faturamento, seja em FII fixo, seja em algum tipo de participação, mas tu vai ter um custo por um determinado período porque tu tem um contrato, né? E com certeza, isso eu tenho no escritório situações dessas, de franqueadores que a pessoa pegou a franquia, rodou 3 meses, achou que aprendeu e disse não quero mais. E seguiu com o mesmo ramo. Quebrou. Né? Sim, porque o suporte, tu não tem o objetivo da franquia é o suporte, é toda essa questão de ter ali uma dúvida. O que eu faço agora? Tu tem a quem buscar, né? A quem recorrer. Bom, além do planejamento financeiro, como que o empresário ele pode se preparar para essas variáveis, né, inesperadas e ao mesmo tempo garantir a sustentabilidade do negócio? Vamos dar dica agora. Na verdade, o principal questão, né, para um empreendedor dar certo, primeiro é coragem, né? Ter sangue frio, estômago, tá preparado para tudo aquilo que a gente já colocou, risco Brasil, carga tributária, legislação trabalhista, pandemia, tragédias. Mas, assim, o principal ponto para dar certo, eu vejo que é ter assessorias. A gente falou sobre a franquia. Por que a franquia pode ser um bom negócio? Porque ela te traz pronto uma questão de uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, uma assessoria administrativa, um plano de negócios. O que eu falei, tu abre um CNPJ em 2 dias. Uma empresa não. Uma boa ideia não vende.
Às vezes quantas vezes eu tenho certeza que todo mundo já pensou isso? Nossa, como é que isso vende? Sim. Porque não parece uma boa ideia. Mas tem todo um planejamento de marketing por fora, e a questão das assessorias em geral, não só a jurídica, mas com uma contabilidade, uma questão de finanças, de custos, ela é importante. O plano de negócio, seja ele num papel de guardanapo ou profissional numa tabela de Excel, ele tem que vir antes da ideia. Porque a ideia pode ser boa, sem preparo ela não vai dar certo. Pode dar certo, mas a gente está em 2024, não se inventa mais nada. Não se inventa mais nada. Aquele negócio, mas o Google começou numa garagem. Gente, o Google já existe. Tu não vai criar algo que vai acabar com o Google. Né? A Microsoft era nos fundos da casa do vô dele. Não existe mais isso, esquece. Hoje, a tecnologia, o avanço das coisas, ela atropela qualquer um. Atropela. Vamos pegar, assim, que eu gosto de brincar com quem é mais antigo. Né? Eu não sou tão novo assim como tu, né? Olha quanto tempo durou a fita VHS de vídeo. Locadora. Veio o DVD. Muito mais curto a vida. Sim. Tu teve Blu-ray na tua vida? Tive. Tu é uma em cada 20. Quanto tempo tu usou Blu-ray? E tu usava provavelmente pra ver o DVD, o antigo, que não atendia esse. Sim. Aí, logo depois começou, vamos baixar a coisa. Hoje é Netflix. Né? Então, cada vez mais as coisas duram menos. Né? A gente tem, assim, a tecnologia muda muito rápido. O smartphone, cara, todo ano sai um smartphone novo. Né? Mas não é quase a mesma coisa. Não, sempre tem uma coisa diferente. A tecnologia, desde do teu ramo, se tu não te atualiza, com certeza, tu fica para trás. Né? Então, essa questão de ter as assessorias e sempre se preparar, tanto para o ponto também que a gente colocou, que tu me questionou, Renan, como se precaver de uma enchente? Cara, tu tem que ter uma assessoria. Tem que ter alguém de fora, sem o romantismo do empreendedor, de falar assim, deu, fecha. Ou demite, reduz, tá aqui, não vai dar certo. Não vai virar em 6 meses. Não vai virar em 1 ano. A bola de neve só vai aumentar. Então, a assessoria externa, digamos assim, ela não é só por ter profissionais qualificados em cada área. Né? Porque o empreendedor, ele sabe do negócio dele, ele não tem que se preocupar se receber uma carta de um processo, o que tem que fazer. Então, ele tem que se preocupar com o produto dele, né? E deixar os profissionais de cada área ter a visão não romântica, prática, sem amor ao negócio, porque o maior problema é o amor, que a gente também falou, mas a minha empresa que eu criei com tanto orgulho, como é que eu vou fechar? Então tem que ter a parte do 2 tapas na cara que eu brinco, né? Olha só, cai na real, a tua dívida hoje é tanto, se tu continuar assim, deu. Tu não vai ter fôlego para abrir outro negócio, ou tu não vai conseguir fazer mais nada. Né? Então essa parte da assessoria, seja ela qual for, ela é muito importante. Seja pontual, gente, tem assessoria de graça. O SESI, tu consegue fazer questões de graça para abrir uma empresa. Eu ia te perguntar isso agora, as dicas que tu dá pro pessoal. Então já tem Já tem uma. Hoje o conhecimento está na internet. Todo mundo tem um smartphone na mão. Todo mundo tem acesso ao YouTube. Renan, tem muito charlatão? Tem. Mas faz melhor de 3. Porque eu brinco, né? Se tu vê 3 vídeos que falam exatamente a mesma coisa, de pessoas totalmente aleatórias, e principalmente vídeos que, digamos assim, tu vê que não tem um fundo comercial, que a pessoa não tá falando aquilo porque tá recebendo para vender o curso A ou B, né? Hoje o conhecimento, ele é gratuito. O acesso tá aqui. Tu só abre o teu celular hoje, tu consegue ver um curso, tu consegue ter até opiniões de pessoas extremamente renomadas e reconhecidas em termos mundiais hoje. Então, uma das questões é busque conhecimento. Em paralelo, busque uma assessoria. Não é porque tu sabe cozinhar que tu vai ser um bom no restaurante. Não é porque tu é bom em montar Lego que tu vai fazer uma construtora. Né? Então, o conhecimento prático, vamos dizer assim, a realidade do negócio é muito pior. Então, tu buscar esse conhecimento, te preparar, te qualificar, mesmo no decorrer do teu negócio.
né? Renan, mas, pô, às vezes é caro tu ter um jurídico para abrir um negócio. Pode ser, mas pode ser barato lá no final, né? E não é porque tu vai querer uma opinião que tu tem que pagar uma fortuna. Às vezes tu tem questões, produtos mais acessíveis, né? Então, uma das dicas é essa. Primeiro, pé no chão. Pé no chão. Tive a ideia, ok, vê, pesquisa mercado. Cara, são coisas assim que a gente nem faz ideia, mas de uma cidade para outra, uma ideia ótima, outra quebra. E a mesma coisa. Tu tem que entender aonde tu vai colocar essa tua ideia, né? Se ela é plausível naquele meio que tu tá te propondo a trabalhar. E tudo isso vai passar. Eu vou bater muito assim, a questão das assessorias, elas são muito importantes mesmo, até para negócios assim que já estão rodando. Eu brinco assim, tem muita gente que surfa na onda da sorte. Abri a porta, meu Deus, lotou, dei muito certo. Cara, vamos falar de Porto Alegre. Porto Alegre tem esse negócio. A novidade, Sim. nossa, vai todo mundo. Deu muito certo. Terceiro mês já tem outro mais novo. Aí já não estão indo mais lá. Então, pode ser assim, ó, não esperar ter o problema para buscar um auxílio, né? Eu acho que a principal frase é isso. Não esperar ter o problema para procurar o auxílio. Se prepare sem ter o problema. Não, mas por quê? Porque quando tiver o problema, o reflexo vai ser muito menor. Renato, é conhecimento puro, experiência, e é por isso que esse é o episódio que eu mais fiquei quieta, eu acho. Porque eu realmente deixei ele falar. Porque Fala um pouco. Não, mas é ótimo, porque é muita sabedoria. A gente sabe que existe esse romantismo de empreender, né? Que todo mundo acha que é fácil, né? E essa onda de, porque eu sou empreendedora, porque eu tenho um negócio e vou empreender. E realmente é difícil, e que bom que todo mundo dê certo. Mas, infelizmente, a gente tem uma caminhada, principalmente aqui no Brasil, bem lenta, bem trabalhosa. E eu tenho certeza que tudo que a gente conversou hoje, mais tudo que eu, foi de grande valia para todo mundo. Eu te agradeço a tua participação. Espero uma segunda vez para a gente falar de outros assuntos. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição, com Imagina. certeza. Muito obrigada. Gente, o @ do Renan do escritório, para vocês recorrerem, então, à assessoria jurídica, é @valérioitavares.adv. Isso? Isso. De advogado, né? Isso aí. Muito obrigada pela audiência de vocês. Esse é o episódio que eu menos falei, mas um dos mais importantes. Espero que tenha ajudado muito vocês, assim como eu, nesse dia de hoje. Um super beijo e até a próxima.